Galera, voltando com mais informações aqui no canal do Lessa, como eu prometi para vocês, para a gente falar sobre algumas notícias importantes envolvendo, novamente, uma polêmica em torno do Maracanã, depois de uma entrevista concedida pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao jornal Globo, o Luan Brito, de malas prontas, indo para Portugal assinar o contrato de empréstimo com o Porto. E eu queria abrir esse vídeo aqui falando sobre o André. Até comentei isso na live de ontem, com o Alexandre Vasconcelos, live de pós-jogo, né? E também com o Renan Reis, Laranja Tricolor. Live tá aqui também, para quem não assistiu, depois se quiser dar uma conferida. Eu acho que a gente deve encarar essa opção do André em permanecer no Fluminense como algo histórico, assim, sinceramente falando. Porque para um jogador da idade dele, com o potencial que ele tem em ter já sido revelação do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador da posição dele no Campeonato Brasileiro, ele esteve na pré-lista para a Copa do Mundo, foi citado em algumas oportunidades pelo Tite, e só não ganhou ainda uma grande competição, um grande título. Mas quem disse que isso é necessário para um jovem do futebol brasileiro ser negociado? Longe disso, longe de ser, né, de fato uma exigência. E ainda assim, o André, quem não assistiu também, eu vou deixar aqui no card, e também depois você pode voltar lá no canal para assistir, voltar aqui no canal para assistir a entrevista completa do André na Zona Mista ontem, que eu trouxe aqui para vocês, onde ele confirma que recebeu a proposta do Fulham de 20 milhões de reais. Ele, o staff dele, enfim. E mesmo diante de valores tão absurdos, o André optou, fez uma escolha. Ele fez uma escolha, gente, em ficar no Fluminense. Isso, até ontem na live eu falei, é ídolo, dane-se. Porque o André tá deixando de ir para a Inglaterra, ganhar muito mais do que ele ganha aqui, 5 vezes por baixo, isso fora luvas, fora tudo que gira em torno de uma negociação desse tamanho. E o Fulham é o 7º colocado, se eu não me engano, agora no Campeonato Inglês, está brigando ali por vaga na Liga Europa. Então não está indo para um timinho lá de zona de rebaixamento, não. Está indo para um time onde ele vai ter visibilidade. E lá, inclusive, ele pode conseguir outra transferência depois para outro clube maior. Então, assim, o cara está abrindo mão de ter essa oportunidade de ir para a Europa já direto, ganhar muito mais dinheiro, jogar na Premier League, como o João Gomes agora acabou de fechar, o Flamengo fechou com o Wolves, para ficar no Fluminense porque ele deu uma palavra e porque, ele até falou isso na entrevista, nada melhor, aliás, nada mais justo do que eu ficar aqui, do que eu permanecer aqui no Fluminense. Então, assim, é uma coisa, é um movimento, é uma atitude que mostra a grandeza desse jogador, né? A sobriedade que ele tem, a maturidade que ele tem. O André falou também, não adianta eu ir para lá se eu não estiver totalmente preparado ainda, eu vou lá ficar um ano para depois voltar, quando eu for, quero realmente que seja o momento certo. Então isso é louvável, essa atitude do André, é louvável. E até sobre essa situação, ontem não, até hoje também, muita gente falando, né, as pessoas, eu acho que isso é uma ignorância intelectual, mas proposital, sabe? É uma ignorância, assim, é uma limitação intelectual proposital. Quando algumas pessoas, que são poucas, eu sei, mas algumas pessoas vêm aqui fazer o tipo de comentário que nós, eu e outras pessoas, estamos desmentindo jornalista X ou Y, que isso é um absurdo, desmerecer o profissional. E as pessoas, ou elas não assistem aqui os vídeos do canal, ou elas não leem, elas estão aqui só para... Essas pessoas que eu digo, estão aqui só para fomentar esse tipo de coisa, ou de fato é uma coisa que é feita realmente de forma premeditada, né? Porque quando saiu a notícia que foi publicada pelo Jorge Nicola, assim como qualquer outra notícia, a gente faz o quê? A gente vai atrás, a gente vai apurar para confirmar se realmente é verdade ou não. É isso que acontece. Quando você faz isso e tem uma informação negativa, você não está desmentindo ninguém. Você está fazendo uma apuração a partir de uma notícia que foi publicada. Isso é o básico do básico. Que foi o que eu fiz, como sempre faço,
quando sai notícia de qualquer lugar. A gente vai verificar se realmente é aquilo. E a informação que eu dei naquele momento é que o Fluminense não tinha recebido uma proposta internamente, o clube negou para mim e para outros jornalistas também que foram apurar, né, da mesma forma que eu fui. Internamente o clube negou que tenha recebido essa proposta. E até no vídeo eu falei, olha, pode não ter chegado para o Fluminense, mas pode ter chegado para o jogador, pode ter chegado para o staff do jogador. E até o momento talvez não tenha chegado ao Fluminense. Então isso é muito simples de se entender. É muito fácil, sabe? E ontem o André confirmou essa informação. E, aliás, parabéns para o Nicola, que deu uma excelente notícia no sentido de, né, um excelente furo de reportagem, dando essa proposta que foi feita ao André, que por que não deve ter chegado ao Fluminense concretamente e por isso o Fluminense negou? Porque o próprio André já partia dele a iniciativa de que ele não iria sair agora. Né? É uma dedução que eu estou fazendo aqui. Apesar de que eu já descobri aqui que o Fluminense teve ciência de que esse movimento estava acontecendo. Só que, como o André já havia decidido que não sairia agora, que ele ficaria até o final do ano, a coisa não andou, a coisa não caminhou. Então, só para explicar isso, porque tem gente que, não sei, se faz de desentendido para fomentar alguma coisa. Se tem uma coisa que eu não faço aqui, jamais, é desmerecer o trabalho de ninguém. E também dizer que, eu nunca erro. Pelo contrário, sou passivo de erro, como qualquer ser humano é. Ainda mais em coisas desse tipo, que você tem versões daqui e dali, você vive sempre no limite do acerto e do erro. E quando eu erro, eu sou o primeiro a vir aqui falar e pedir desculpas pelo erro, mas acontece, faz parte do processo, desde que, e vocês sabem, acho que vocês sabem, estão aí todos os dias assistindo, né, consumindo conteúdo, informação de vários lugares, vocês sabem quem trabalha sério, quem não trabalha, quem realmente corre para apurar, quem não corre atrás para apurar, vocês sabem. Então, assim, errar e acertar faz parte do processo também. O importante é a gente ter dignidade para reconhecer que às vezes acontece, né? O erro acontece, só que nesse caso são coisas diferentes. Sondagem é diferente de proposta. O clube recebeu uma proposta de uma coisa, o empresário do jogador ou o jogador recebeu a proposta é outra, são coisas diferentes. Enfim, desculpa aí por ter me estendido um pouco nisso, mas acho que também era necessário. E agora mudando aqui um pouco de assunto, falando sobre Luan Brito, que já está de malas prontas para Portugal, assinou nesta sexta-feira, conforme o GE. Globo informou ontem, que o Luan iria assinar a renovação de contrato nesta sexta-feira, para depois, na sequência, viajar para Portugal e assinar contrato de empréstimo de 1 ano e meio com o Porto, como eu informei aqui os detalhes, trouxe os detalhes aqui para vocês no canal dessa negociação, que começou lá com 2 milhões de euros, né, depois foi para 3 milhões de euros, e o Fluminense fez uma contraproposta, numa opção de compra fixada em 4 milhões e meio de euros, e está pouco mais de 24 milhões de reais. Né? Esse é o valor, são os valores envolvidos nessa negociação do Luan. Então, depois, ao término desse vínculo, o Porto terá a opção de exercer essa compra. Lembrando que, a princípio, ele vai para o time B do Porto, ele vai para o Sub-23 do Porto, não é para o time principal. E também, reforçando o contexto disso tudo, é que o Luan Brito não seria aproveitado pela comissão técnica do Fernando Diniz. Como não tem mais o Sub-23, a gente já explicou isso aqui para vocês, acaba que o Fluminense vai ter que emprestar tanto o Luan quanto vários outros jogadores que não forem aproveitados nesse primeiro momento. E geralmente aqui para o Clube do Brasil, quando você empresta, você ainda divide salário. Óbvio, o salário do Luan Brito é muito pequeno, não faria tanta diferença. Mas enfim, ele como outros garotos e outros jogadores que faziam parte do elenco Sub-23 e que não serão aproveitados e que também já atingiram o limite da idade no Sub-20, terão de encontrar um novo clube, pelo menos por empréstimo, por enquanto. Então o Luan Brito vai para Portugal e vai assinar esse contrato. O negócio já estava fechado há um tempo, mas só agora a renovação de contrato está sendo feita e ele viaja para poder assinar o contrato definitivamente. Só para fechar esse vídeo aqui, galera, sobre essa polêmica do Maracanã. Ontem, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, concedeu uma entrevista ao Jornal Globo, onde disse que o Vasco recusou uma proposta que teria sido feita ao Vasco de Flamengo e Fluminense jogarem alguns jogos em São Januário, para compor o calendário, e dessa forma o Vasco também poderia atuar no Maracanã.
E hoje o Vasco divulgou uma nota oficial bem extensa, muito extensa, rebatendo essa fala do Rodolfo Landim, porque o Landim também disse que o Vasco, na época, não se interessou em fazer parte do processo de licitação, e de fato é verdade. Na época o presidente era o Alexandre Campelo, só que mudou a gestão, né? O Vasco virou SAF, enfim. Ficou tudo diferente ali a partir desde 2021. O clube já vem fazendo movimentos, desde quando a nova gestão assumiu, no intuito de fazer parte da gestão do Maracanã. Nunca houve acordo sobre isso, muito pelo contrário. Flamengo e Fluminense se fecharam, o Vasco agora fechou com 2 empresas para poder participar desse processo de licitação que a gente sabe, não sabe até agora quando isso vai acontecer, como vai ser, ninguém tem informação absolutamente nenhuma sobre isso. E aí que eu fico pensando assim, qual é o interesse que o Fluminense tem de jogar em São Januário? Qual a vantagem que o Fluminense tem de jogar em São Januário? E como vão compor isso? Aparentemente isso não foi levado à frente, não foi aceito, porque, enfim, não aconteceu. Mas se o Landim fez essa proposta, que partiu dele, se ele está falando a verdade, qual é o interesse que o Fluminense tem em jogar em São Januário? Qual a vantagem disso? É não perder a administração do estádio ao lado do Flamengo? Eu não vou nem entrar em detalhes, porque, assim, primeiro que eu não tenho tantas informações assim. A gente tem muito coisa que um fala de lá, o outro fala de cá. A gente tem que apurar para saber o que está acontecendo. E segundo que, aparentemente, não vai ter acordo. E aí, como que vai ser esse processo de licitação? Numa situação hipotética que o Vasco vença essa concorrência. Como vai ficar o Fluminense nessa história? O Vasco vai deixar mesmo Flamengo e Fluminense jogarem lá como jogam hoje? Enfim, tudo isso são preocupações de fato porque pode acontecer em relação ao futuro do Maracanã. O que eu não consigo compreender, o que não dá para aceitar neste momento é Flamengo e Fluminense administrando o estádio, arcando com os custos e o Vasco querendo ter condições de igualdade, né, querendo ter, em alguns momentos, até de certa forma, prioridade em atuar no estádio. Isso aí é incompreensível. Agora tem que saber como que esse acordo será costurado, se é que haverá algum acordo. É uma coisa que a gente tem que ficar atento e gera, evidentemente, alguma preocupação. Deixa aí o que vocês acham aqui nos comentários, o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, muito importante, conto muito com vocês, esse apoio de vocês, essa interação, esse engajamento aqui é fundamental. Vamos trocar essa ideia aqui, tamo junto, galera, valeu.